Boa noite a todos, a todos aqueles que neste momento acompanham os trabalhos aqui desta casa abençoada, Unidade Doutrinária, Amanhecer de uma Nova Era, onde esta casa ela busca levar a mensagem cristã em todos os recantos onde possa chegar a nossa imagem. Como hoje nós sabemos que está tudo centralizado, então nós temos assim plena convicção que o alcance é muito grande. Mas nós rogamos a Deus e a Jesus que aqueles que nesse momento estejam em contato conosco, conectado conosco, possam receber as bênçãos e a proteção de Deus, de Jesus, a eles e toda a sua família. E que a gente possa então contribuir de alguma forma, sempre com as propostas que nós trazemos aqui, em torno de temas. E nós sabemos que tema nada mais é que um assunto importante que a gente deve debater. Por falar em tema, nós sabemos que a vida de cada um de nós é um tema. A vida de cada um de vocês que está nos ouvindo neste momento é um tema. É um tema porque a nossa presença aqui, desse lado, aqui na Terra, ela não acontece por acaso. Ela faz parte de um projeto. O meu projeto, o seu projeto, o projeto de cada um de vocês. É um programa pré-estabelecido. Então não é por acaso que nós nos encontramos aqui e não dá para a gente entender hoje, passar por inocente, que nós não sabemos o motivo da gente estar aqui, se a gente tem alguma razão de poder estar aqui, cooperar com alguma coisa, estar nesse meio. Porque em Espiritismo nós sabemos que nenhum de nós está deslocado. Nenhum de nós está deslocado. Cada um de nós está na nação certa, na cidade certa, no lugar certo, na família certa, inclusive. Nós estamos na família certa. Inclusive, há uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 11, onde diz assim, e ali no segundo parágrafo, que diz assim, frequentemente, os espíritos renascem no mesmo lugar onde já estiveram. Vejamos que interessante. Estabelecendo relação com as mesmas pessoas para reparar o mal que lhes haja feito. Ora, isso tudo nos dá uma ideia que não é por acaso que nós nos encontramos juntos, em família, em grupos, em amigos. Não é por acaso que nós, os que nos encontramos aqui, estamos aqui presentes hoje. Não é acaso. O acaso não existe. Então, o núcleo espírita, ele tem um compromisso muito grande, porque praticamente ele é um posto avançado. Ele é um posto avançado. É uma chama acesa para que a luz ela não perca o seu reflexo, a sua luminosidade, iluminando mentes, para que as mentes mais esclarecidas e mais iluminadas, elas possam entender melhor os porquês das coisas, o porquê da vida, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento bastante complicado. Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento muito delicado. E é por isso que nosso tema, que a gente vai falar hoje, nós vamos usar do poder da fé, o poder da fé em nossas vidas. O que seria de nós estarmos aqui, programados aqui na Terra, se Deus não permitisse que nós pudéssemos desenvolver a nossa fé. Porque a fé nada mais é também uma forma da conjugação do verbo crer. Eu creio, eu posso fazer, eu posso conquistar, eu posso realizar os meus sonhos, eu posso contribuir com o meu semelhante. Então está nesse eu posso, quando nós vamos conseguindo desenvolver a nossa fé. Então o poder da fé em nossas vidas ele é muito importante, porque sem a fé nós não chegaríamos onde nós chegamos hoje. Sem a nossa fé, talvez nós não estivéssemos nem na determinada família que nós fazemos parte hoje. Porque foi graças à nossa fé, anteriormente, antes de estarmos aqui, que debatido o assunto, porque é um programa, é um projeto, a gente não vem para cá empurrado, a gente vem para cá porque foi assuntos debatidos de acordo com as nossas necessidades do lado de cá. E uma coisa que foi muito explorado lá foi a nossa fé. Meu irmão, minha irmã, qual a sua pretensão? Qual o seu desejo? Qual o motivo que você acha da importância de você retornar a esse mundo material, em determinado lugar, em determinada família? Qual o motivo?
É claro que tem uma motivação da própria fé. Da própria fé. Porque a fé, ela implica também assim na confiança daquilo que a gente vai fazer. E a maior e a melhor definição de fé que nós temos, que eu sempre, fundamentalmente, que eu achei importante, da minha parte, é claro, né? Está lá na epístola de Paulo, quando ele escreve aos Hebreus, lá no capítulo 11, quando ele vai dizer que a fé é essa necessidade que nós temos de saber o que está para acontecer. Ora, a fé é a certeza de coisas que estão para acontecer. E a convicção absoluta dos fatos que se não se veem. Vejamos, a fé é a certeza dos fatos que estão para acontecer, que nós estamos aguardando para acontecer. É claro que a fé, ela sempre está projetada para o futuro. Nós podemos desenvolver a nossa fé, mas a nossa fé não pode estar estagnada. Então a fé é essa certeza de fatos que se esperam. O que é que nós esperamos? O que está para acontecer. Aquilo que está na ordem do futuro. E será que vai acontecer alguma coisa em nossas vidas, desde a nossa chegada aqui? Imaginemos uma vida com uma média aí de 70, 80 anos, 50 anos. Quanta coisa aconteceu desde a sua chegada? Quantas coisas se projetaram e aconteceram? E que não foram por acaso. O meio onde nós estávamos. Então a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que nós estamos esperando? Aquilo que nós temos já pré-determinado no nosso programa. Quando a gente vem para cá, a gente já tem muita coisa programada. Ainda mais quando nós somos munidos de boa vontade. Quando a gente vem aqui, realmente a gente quer aproveitar o tempo. Porque o tempo é imperdível, não dá para perder o tempo. Cada segundo é precioso, cada minuto é muito precioso. Uma hora, um dia, imaginemos, nós não podemos perder muito tempo, mas infelizmente é aquilo que muitos de nós ainda fazemos, muitas vezes passamos batido, muitas vezes nós não temos tempo para nos aprofundarmos num estudo, aprofundarmos num conhecimento bíblico, nas notícias que o Novo Testamento traz para nós, que o Evangelho traz para nós como corroboração. Muitas vezes nós não temos muito tempo para nos desenvolvermos com isso. Muitos de nós, às vezes, nós estamos muito preocupados no corre-corre da vida, no mundo das conquistas. A gente tem uma coisa, quer ter outra, quer ter mais, mas esquecemos dessa parte mais importante, que é a parte espiritual. Nesse conteúdo que vai estar abastecendo a nossa capacidade espiritual. Então, cada momento é muito importante. Nós conhecemos muitos casos de pessoas assim, que começam a participar de um determinado grupo por um tempo, né? Daí os tempos, ele vai, num determinado tempo, ele tem uma frequência. Naquele dia, aprazado, ele está presente. Uma semana depois, um mês, um ano, de repente começa a faltar. Ah, mas eu não estou tendo mais tempo, a minha profissão não permite. No momento em que eu estou para ir, chega uma visita em casa, como que o lado da sombra não são muito espertos e sabem como fazer as coisas, né? E aí a gente sempre comenta assim, né? Mas a pessoa não tem... Tudo bem, há momentos que realmente alguma coisa acontece de inusitado e a gente não tem condições de comparecer àquele compromisso que a gente firmou. Num grupo de estudo, de conhecimento, não importa a religião, não importa. Porque não adianta falar que, inclusive segundo o censo do IBGE atualmente, eles levaram em consideração o declínio em muitas, inclusive em muitas religiões, os declínios. Uma aumentaram e outras caíram. Inclusive no próprio movimento espírita houve uma queda. Mas a que ponto chegaram? A que ponto? Porque muita gente, quando passava o agente do IBGE, para fazer ali o censo, qual a sua religião? Eu sou católico. Mas você frequenta? Não, eu não frequento. Sou católico porque meus pais são católicos, meus avós eram católicos, e eu nasci naquele meio católico, então eu falo que eu sou católico, mas nunca foi nem na igreja. Ou dentro de uma casa espírita. Eu sou espírita porque os meus familiares, meus amigos, conhecidos são espíritas, e eu me afinizei com essa doutrina, então eu assumo como sou espírita. Mas vem lá de vez em quando, uma hora ou outra.
Então vejamos como as coisas, neste momento, elas estão cada vez mais se reorganizando para colocar os fatos, as verdades, nos seus devidos lugares. Então essa fé ela é muito importante, é certeza de coisas que se esperam, mas o que nos esperam já praticamente é quase que um pré-programa. É claro que não acontece nada por acaso, né? Mas aí ele diz assim, e a convicção de fatos que se não veem, está dentro desse capítulo 11. A certeza de fatos que a gente aguarda e a convicção de fatos que a gente não vê. O que nós não vemos? Aquilo que a gente não vê porque está no mundo da invisibilidade para nós. Está no mundo invisível, está no mundo espiritual paralelo a esse. Então tem muita coisa que pode acontecer e a gente não tem capacidade de detectar. A minha visão não tem alcance, o meu sentido de audição não tem alcance, porque está na área da comunicação, e eu não consigo, então, me conectar com coisas que estão acontecendo ao meu redor, então vejamos, convicção de fatos que se não veem, muita coisa está acontecendo. Mas é por isso que nós temos que estudar, é por isso que nós temos que avançar. Então, o que é a fé, né? Então, essa certeza, essa confiança muito necessária a nós, porque sem a fé, nós não teríamos alcançado o progresso que nós temos hoje. Na área das invenções, todas as invenções que aconteceram aqui na Terra, imaginemos hoje, terceiro milênio, século 25, nós estamos aqui no ano 25 do terceiro milênio, né? Vejamos quanto o tamanho, a expansão da tecnologia, da ciência, mas tudo aquilo que está acontecendo aqui para nós, e como novidade até, porque alguém acreditou lá atrás. Era necessário que ele acreditasse naquilo que ele estabeleceu para poder chegar, mas ele tinha que desenvolver essa fé, essa confiança, essa certeza que ele ia conseguir. Imaginemos, né? Quando Thomas Edison estava ali testando o filamento da lâmpada, né? Isso foi quase 1000 vezes tentativas. Então lá no meio, quantas pessoas chegavam para ele e diziam, por que você não desiste? Por que você não para? Você já está tentando isso aqui já umas 300, 400 vezes, você não está conseguindo. Por que você não para? Mas ele não parava, ele não parou. Ele continuava, aquela fé absoluta, aquela confiança que ele, uma hora ou outra, ia acontecer. E lá perto da 1000ª tentativa, ele descobre o filamento que colocado no bulbo da lâmpada ali, retirado o vácuo, então a lâmpada incandescente começasse a acontecer. Não é uma forma de acreditar na própria pessoa, naquilo que a gente tem certeza que a gente pode conquistar? As nossas conquistas todas, no campo da nossa felicidade principalmente, porque a nossa meta, a meta que Deus nos cria, quando Ele nos cria, é para que nós sejamos no futuro um ser essencialmente feliz. Nós estamos buscando construir a nossa felicidade. Mas felicidade não se compra em lojas de conveniência. A felicidade nós temos que construir. É uma elaboração nossa, é uma construção nossa. Ela está dentro do campo das grandes mudanças que vão ocorrendo em nós, porque nós acreditamos e temos fé que nós possamos, então, ocasionar essa grande transformação dentro de nós. Porque Deus nos criou para sermos um ser perfeito, um espírito puro. Nos cria de uma forma muito simples, né? Como Ele nos criou a todos, sem exceção. Porque se não fosse assim, aquelas pessoas mais evoluídas, as que estão muito mais adiantadas que nós, em muitas das áreas de ciência, de filosofia, de religião, de religiosidade, nessa área da integração com Deus e com o Cristo, quanta gente está à nossa frente. Mas eles também foram criados como nós, pegaram do começo. Muitos aceleraram um pouco mais e outros, então, muitas vezes ficaram naquela profunda sonolência e demoraram um pouco mais. Mas o importante é que a grande prerrogativa, quando Deus nos cria, Ele nos cria simples e ignorantes, simples de uma forma muito... Somos um ser muito simples. Ignorantes porque nós ignoramos, desconhecemos, nós não sabemos, nós temos que desenvolver a sabedoria e nos põe para caminhar. Ele não poderia nos criar um espírito perfeito já?
Ele não tinha essa capacidade. Tanto que, quando ele nos cria, já nos cria para ser espírito perfeito, puro. Nós já temos 100% já dessa capacidade de perfeição, de perfectibilidade, a perfeição. O mesmo que está lá na frente, que já desenvolveu, vamos supor, 70% dessa capacidade de perfectibilidade, é o mesmo que está ainda lá no 10, no 5, lá atrás. Nós não sabemos como que está a nossa capacidade, eu não sei a minha, nenhum de nós sabe em que ponto nós estamos, mas nós sabemos que a capacidade nossa é 100. Nós temos que chegar lá na condição de ser um espírito perfeito. Então, para isso, nós precisamos de muita obra, de muito trabalho e de muita acreditar em nós mesmos. Porque enquanto nós temos dificuldade de acreditar que nós somos potência, porque o primeiro fator, que isso é incontestável, já que nós somos a obra de Deus, nós somos o Filho dele, e Deus, esse Deus que não é uma pessoa, mas que é essa energia, amor incomensurável, criadora de todo o universo, de todas as coisas, das galáxias, dos mundos, do reino da natureza, mineral, vegetal. Ele é o autor disso tudo, mas ele nos coloca como filhos. Trazemos o gene dele, de Deus. Então, se Deus é perfeição, só que ele é perfeição absoluta, nós vamos atingir uma perfeição, mas uma perfeição relativa. Porque ele é o criador do universo, nós somos seus filhos. Então, tudo isso é dentro de uma ordem, que nós temos que alcançar. Todos nós temos que alcançar. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer esse autodescobrimento. Nos autodescobrir. Afinal, quem eu sou? Essa pergunta eu faço a cada um daqueles que nos ouvem neste momento. Quem eu sou? Se alguém perguntasse a cada um de vocês, quem é você? O que você ia responder? Vamos supor, eu, o Antônio, aqui. O que eu ia responder? Quem é você? Eu sou o Antônio. Essa resposta está correta? Claro que não. Eu estou Antônio. Eu não sou Antônio, estou Antônio. Porque hoje, dentro desse conhecimento profundo, que essa espiritualidade nos traz, através do Criador, do Filho dele, do mundo maior, eu já tive outros nomes. Nós somos imortais. Nós já estivemos aqui muitas vezes, vamos estar aqui muitas vezes. Já tive outros nomes. Futuramente, com certeza, vou ter outros nomes. Não sei qual, mas vão ter. Isso acontece para mim e acontece para todos nós. Então, quem eu sou? É um momento em que cada vez mais nós temos que nos interessar e buscar. Mas como que eu vou entender tudo isso? Porque Deus permite. E tudo aquilo que a gente busca, no bom sentido, para a nossa construção, Ele permite, e muito mais aqui na Terra, que está sob o comando do Filho dele, Jesus, o Cristo, através do Filho dele. Porque foi o Filho dele que nos adotou há em torno de 4 bilhões e meio de anos ainda. Porque a Terra não existia. A idade da Terra é 4 bilhões e meio de anos. A Terra não existia, mas ele já era um Cristo e já estava assumindo o compromisso desta casa planetária que nós moramos, mas ela não existia ainda. O mundo não existia. Como está colocado quando ele escreve aos Efésios, capítulo 4, né? E porque nos reuniu nele, olha, reuniu nele. O que é reunir nele? É uma pessoa reunindo outras pessoas em torno dele. Porque nos reuniu nele antes da fundação do mundo, não tinha mundo. Para que nos tornássemos, e o compromisso dele, qual o compromisso dele para conosco? Para que nos tornássemos santos, irrepreensíveis no amor dele. Gente, isso é muito grande. Isso é grande e incomensurável. Não tem como a gente não entender isso. Mas isso está quando ele escreve aos Efésios capítulo 1, no capítulo 4, ali no versículo 4. No versículo 5 está assim, que ele está nos reunindo numa forma de filhos adotivos, está lá na Bíblia. Está lá, quando Paulo está escrevendo essas cartas, está lá, na condição de filhos adotivos. Então nós somos esses que ele nos reuniu, a gente não sabe de onde veio, mas nós estamos aqui para isso, para o nosso crescimento espiritual. E uma das ferramentas importantíssimas que Deus nos outorga, nos lega,
É para que nós possamos, lenta e gradativamente, irmos desenvolvendo esse potencial que é a fé. É a capacidade de crer que eu posso. Então, quando eu faço uma viagem, essa capacidade que o próprio Criador me dá, de eu fazer uma introspecção em mim, de eu fazer uma viagem dentro de mim, mas na medida em que eu começo a viajar com esse propósito de Deus iluminar minha mente para que eu me conheça melhor, eu vou descobrir que eu sou uma potência. Porque eu sou filho dele, Deus é potência. Os filhos dele têm que ser potências também. Só que nós somos potências ainda bloqueadas. Muitos bloqueios. Porque nós somos muito inteligentes, muito espertos, mas nós ainda, e como nós temos livre-arbítrio, muitos de nós escolhemos outros caminhos. Ao invés de escolher o caminho que Jesus já comentava, o da porta estreita. Porque o da porta estreita é a porta dos desafios. É a porta que nós vamos desafiar, porque ela é difícil. A porta estreita nós temos que passar apertadinho ali para chegar do outro lado, mais grande. A porta larga, em vez de passar passa um monte de uma vez. Mas a porta larga é o mundo acenando com as coisas do mundo, com a materialidade, com as conquistas, com a vaidade, com o egoísmo. E o mundo nos chama, e uma grande parte, porque parece ser gostoso, é prazeroso. Uma grande parte envereda por esses lados. E muitos de nós não podemos garantir que nós já não nos enveredamos também. Muitos de nós, talvez agora, estamos lembrando de Jesus lá na Bíblia, falando da porta larga e da porta estreita. Agora eu começo a perceber que a porta larga é a porta da perdição que ele falava, né? Onde nós nos perdemos e com dificuldade até de retomar o caminho. Mas a porta estreita é a porta que conduz a ele, porque é porta de sacrifícios, é porta de renúncias. Nós temos que renunciar muito, fazermos muitos sacrifícios para que nós possamos chegar mais próximo dele. Porque quando ele nos cria, ele simplesmente nos põe para caminhar. O que acontece depois? Aí ele, lá na frente, ele está nos aguardando de braços abertos, o Pai, o Criador. Então nós estamos fazendo esse retorno a ele está nos aguardando. Da mesma forma, quando nós temos aqui em família nossas crianças, quando o nosso filho nasce pequenininho, começa a engatinhar, de repente começa a se levantar, né? Aí começa a querer andar, aí alguém sustenta ele lá, e o pai e a mãe, um deles fica esperando na frente, alguém sustenta ele e ele começa a dar o primeiro passo na direção do pai ou da mãe. Gente, é um símbolo, mas é isso. É exatamente isso. Nós estamos saindo do engatinhamento, estamos agora tentando nos manter equilibrados e acelerando os passos para caminhar na direção dele, nosso Pai Celestial. Mas sem essa ferramenta, fé, nós não saímos de lugar nenhum. Então, quando nós começamos a perceber que isso é uma forma muito importante, que nós vamos desenvolvendo, está dentro da área do livre-arbítrio, mas está dentro da área do nosso comportamento, da nossa forma de ser. Então, mas porque nós começamos a ter, então, lampejos de conhecimento, que a nossa meta maior é ser infeliz. Entre uma criatura quer ser, qual a opção para ela? Qual a opção que ela escolheria? Ser feliz ou ser infeliz? Todo mundo quer ser feliz, mas às vezes não está fazendo o dever de casa, como deveria ser feito. Mas todos nós almejamos ter a felicidade, porque é a felicidade que nos garante um tempo diferente. Um tempo de estabilidade, de equilíbrio, de luminosidade, de alegrias e mais alegrias, onde em determinado tempo no futuro nós vamos ter essas alegrias imorredoras, junto dos nossos familiares. Que tipo de alegria é essa? Saber que ninguém mais fica doente. Nós não adoecemos mais. Nós nos amamos uns aos outros. Nós nos auxiliamos uns aos outros. Nós somos aquele ombro amigo, que é aquele que está carecendo um pouco mais. Estamos ali presentes. Isso nos dá uma alegria imorredora muito grande. Então, essa é a parte importante. Então, quando eu procuro fazer essa viagem dentro de mim, para tentar me reconhecer, eu começo a entrar nesse universo fantástico que é a alma, que é o espírito, que sou eu. Eu não sou o corpo.
Nós não somos o corpo. O corpo é uma casa abençoada, sagrada, que serve temporariamente de morada para nós. Casa essa que uma grande parte de nós ainda não temos o devido respeito para com ela. Quantas agressões nós fazemos a essa moradia, com coisas que nós não deveríamos ingerir, comer ou fazer, seja lá o que for. Quando Paulo escreve aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios 6,19, ele já coloca isso lá. Imagina a capacidade de Paulo 2000 anos atrás. Que sabedoria era essa? Acaso sabeis que vosso corpo é templo sagrado do Espírito Santo que habita em vós? Gente, isso não é pouca coisa não. Por um acaso sabeis que vosso corpo é santuário sagrado do Espírito Santo que habita em vós? Que o tendes, do verbo ter, esse templo, que o tendes da parte de Deus? E termina dizendo, mas que não sois de vós, não é nosso, é um empréstimo. Quando alguém nos empresta uma ferramenta, o que nós fazemos dessa ferramenta quando nós vamos devolver? Nós deveríamos devolver da melhor forma e com a melhor qualidade possível. Ótima. Mas nem sempre é isso que nós, a humanidade, estamos fazendo. Não se trata aqui de jogar culpa em ninguém, julgar ninguém, porque Jesus já nos garantiu. Não julgueis para não ser julgados. E nem condenação. É um tempo que nós passamos desapercebidos, porque nos falta ainda aquela capacidade de crer que nós não estamos aqui para as coisas. O materialismo é muito importante para nós. Nós dependemos das coisas materiais. Nós dependemos de dinheiro, de emprego. Nós dependemos de construir a nossa morada. Se possível, a nossa gleba, onde a gente vai plantar, produzir, contribuir, tudo isso não tem nenhum problema. O problema não é os bens materiais. A questão é da forma como nós utilizamos os bens materiais. Só isso. Imaginemos quantas pessoas milionárias, que hoje, pessoas ricas, eles são ricos milionários, mas são pessoas desprendidas, que através deles acontecem centenas, milhares de empregos. Quantos empregos? Nós conhecemos grandes empresários ricos, milionários, que empregam milhares de funcionários. Só que cada emprego desse tem uma família por trás. Tem mulheres, tem crianças, tem tudo. Imagina a pessoa abrir uma frente de trabalho para alguém e dar a possibilidade para ele. Gente, que fé, que tamanho de fé é essa? Que tamanho de fé é essa? Então, aquela história que do mal rico, do bom rico, a verdade é que quando Jesus dizia assim, que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, que isso é um símbolo, mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino do céu. Ora, é claro que ele está falando do mal rico, que ele tinha todas as condições, ele estava aqui para isso, mas ele desviou totalmente essas condições. Mas outros que conseguiram dar um bom endereço das condições, que com certeza já estava no programa dele até. Você vai descer, você vai para lá, você vai ser isso, porque também está dentro de seus propósitos, não é verdade? Sim, eu pretendo, se eu tiver oportunidade, capacidade, eu quero ser útil. Então, é justamente esses bons ricos, ele estava falando do mal rico, não do bom rico. O bom rico é abençoado, é uma missão, inclusive. Então, meus queridos irmãos, vejamos como é interessante essa questão. Quando nós nos propomos a falar o poder da fé em nossas vidas, as nossas vidas não se movimentam, não tem movimento em direção nenhuma, se nós não utilizarmos dessa ferramenta fantástica. Porque eu sei que eu posso, e nós sabemos que nós podemos, porque por detrás desse poder particular meu, há um poder superior que é o poder do meu Pai. É por isso que eu estou aqui. E é um poder atribuído ao Filho dele, que nos dá todas as instruções necessárias para a gente cair nos mínimos erros possíveis. Então, quanta coisa boa nós podemos tirar dessa questão da fé. Quantas coisas boas. Então, fé é essa capacidade que nós temos de
daquilo que está para acontecer em nossas vidas, mas também a convicção de fatos que se não veem, que nós não vemos. Estão acontecendo, mas nós não vemos, mas faz parte da nossa vida. Não é porque eu estou aqui que não tem uma ligação com o lado de lá, com o lado paralelo a esse. As nossas ligações não se interrompem, porque eu estou aqui, mas estou sujeito a voltar não sei que momento. Em determinado momento, eu estou retornando. Mas aí eu tenho que, no meu retorno, que eu vou poder fazer uma autoanálise, porque não existe céu nem inferno, não. O que existe é quando eu volto, eu estou na plenitude das minhas faculdades. Aí eu sei mais ou menos como eu fui. É claro, por ser um ser imperfeito, como eu sou, como nós somos ainda, teremos um pouco de dificuldade. Mas nós temos que esperar sempre na grandeza de Deus, nosso Criador, na grandeza do Filho dele, mas nós colocamos aqui também a mãe do Filho dele, Maria Santíssima, que tanto tem nos auxiliado nesse mundo tão difícil, com tanta dificuldade que atravessamos, tantos crimes, tantas guerras, tantas coisas ruins, mas não é tudo ruim. Tem muita coisa boa acontecendo, e as coisas boas acontecendo está sob a tutela, sob a proteção dos planos mais altos. Então, meus queridos irmãos, é a nossa singela cooperação para esta noite. Esperamos ter contribuído com alguma coisa, porque somos imperfeitos, mas a gente procura passar da melhor forma que a gente possa passar. Então, mas nós desejamos que as bênçãos e a proteção de Deus e de Jesus estejam presentes na vida de cada um de vocês. Não são poucos que nesse momento estão nos ouvindo. Mas se vocês acharam que tudo isso é muito bom, vamos compartilhar, vamos passar para frente e vamos pedir para que aquele que foi compartilhado, compartilhe também, continue compartilhando, para que essas coisas que acontecem aqui nesta casa, não só de nossa parte, da parte do Leandro e de outros, tenham uma expansão cada vez maior. Vamos orar? Senhor Jesus, divino amigo, nosso irmão maior, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer pela oportunidade que se nos abre nesses momentos tão importantes, nesses momentos tão divinos, para que nós possamos falar de nós e da forma como nós temos toda a possibilidade e a facilidade de nos tornarmos mais felizes. Então, nós rogamos as bênçãos e proteção por todos nós que aqui nos encontramos, de um lado e de outro, mas também rogando que essas bênçãos aqui acumuladas nesse recinto, que são tão grandes, elas possam se expandir e ultrapassar fronteiras, indo de encontro das necessidades de muitos dos que sofrem, dos desesperados, dos aflitos, para que a divina luz possa penetrar essas almas, essas mentes, e eles crerem profundamente em Jesus Cristo, que nos afirma que tudo já está passando, graças à implantação do reino de Deus aqui na Terra, que se acelera cada vez mais para culminar no mundo de regeneração. Confiemos, tenhamos fé, tenhamos coragem. Os melhores tempos, apesar das grandes dificuldades, estão chegando com as suas marcas do bem, do amor e da caridade. A paz do Cristo em nossas vidas agora e sempre, e disso nós não abrimos mão. Muito obrigado.